Oi, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as entonações. Esse tema é que todo mundo, antes de aprender o mandarim, escuta as pessoas falarem, não, as entonações são muito difíceis, que chinês tem muitas entonações, se você mudar uma coisa, muda o significado e é muito difícil, impossível de aprender, e você já para por aqui, já desiste antes de conhecer as entonações. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, tá? Realmente tem as verdades e tem os mitos, né? Então hoje nós vamos ver como que nós podemos estar praticando e aprendendo, entendendo as entonações em mandarim. Tá? Agora nós vamos falar sobre as 4 entonações em mandarim. Na verdade são 5, só que a quinta é uma entonação muito leve, é muito simples e ele não tem nenhum símbolo em cima das letras. Então a gente não vai comentar sobre ela aqui, porque quando você for aprendendo o mandarim você vai percebendo como que ela é pronunciado. Mas nós vamos falar primeiro as 4 que a gente usa no dia a dia, tá? Então esses 4 tons em mandarim, eles são extremamente importantes, porque quando nós modificamos a entonação, pode ser que a gente está modificando o significado da palavra. Então vamos ver aqui o exemplo. Nós temos aqui o ideograma, né? E a pronúncia. A pronúncia desse daqui é mai, tá? Então tem um circunflexo ao contrário. Ele marca que a gente tem que fazer assim, desce e sobe com a nossa entonação. Então, mai, esse é o comprar. E olha só o que nós temos aqui, o vender. Mas olha a entonação, né? As letras estão todas iguais, M-A-I. Mas o que difere de comprar e o vender é a entonação. Essa é a 4ª entonação, que é representado por crase, tá? Crase na língua portuguesa. E a pronúncia dele é mai. Então eu vou ler os dois de novo. Mai, mai. De novo. Mai, mai. Então, em chinês, às vezes, em alguns casos, quando você muda a entonação, você muda o significado. Por isso que as entonações são muito importantes para a língua chinesa. Vamos conhecer um pouquinho, então, quais são essas entonações? Então, nós temos as 4 aqui. A primeira entonação nós chamamos de yi sheng. E ela é representada com o símbolo, esse símbolo aqui. Tá? Então, por exemplo, nós temos pá, pá. Então, essa linha reta em cima da letra A marca que a gente tem que usar a nossa voz e ir para frente, tá? Ir para frente. Então, sem mudar a entonação, sempre na linha reta para frente. Pá, ok? Ó, e o pá em chinês nós temos alguns ideogramas com essa pronúncia, mas eu trouxe um que a gente usa mais no dia a dia. Então, o pá de 8, tá? Então, número 8. E a segunda entonação, nós chamamos ela de ersheng, tá? E é representada com o símbolo como se fosse o nosso acento agudo, tá? Só que na hora de escrever, nós não podemos escrever ele descendo. Temos que escrever ele subindo, porque é o que a entonação marca pra gente, tá? Nossa entonação vai ter que subir. Como assim? Vamos lá. Então eu trouxe aqui uma outra palavra que quer dizer arrancar. Do número 8 para a palavra arrancar, mudou bastante o significado, né? Então como que eu falo isso? Eu digo pá, de novo, pá. Depois eu volto para pronunciar as 4 tudo de uma vez para a gente diferenciar melhor. Aqui é a terceira entonação, chamamos de sansheng e representada com o símbolo que é o circunflexo ao contrário, tá? De ponta cabeça. Então o exemplo aqui é o alvo, tá? A pronúncia dele, pá, desce e sobe. Pá, muito bem. Vamos ver agora a 4ª entonação, é o sisheng. Então, representada com o símbolo que é o crase, tá? Como a gente falou no slide anterior, é o nosso acento. Então, a gente vai ler sempre de uma forma mais forte. Então, por exemplo, pá. Curta, né? O som bem curta e bem forte. Pá. O significado dele é pai. Então, vamos ler todas as 4 de uma vez. Pá, pá, pá.
De novo. Pá, 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 pá. Muito bem. Normalmente, até aqui, meus alunos já enlouqueceram. Falam assim, eu não consegui diferenciar, né? Tá tudo igual para mim. Gente, calma, tá? Então, a língua chinesa, por causa da musicalidade que ela tem, né? Uma característica bem peculiar, tem essas entonações e quando a gente muda o significado, muda a entonação, né? Muda o significado. Só que, assim, você não consegue pegar de primeira. Você não vai pegar na segunda aula. Você tem, às vezes, tem gente aprendendo já faz 5 anos, 10 anos e ainda erra em alguma coisa nas entonações. Então, imagina, eu tenho 35 anos. Então, eu já estou acostumada com isso já faz 35 anos, tá? Então, desde criança, desde quando um bebê, uma criancinha está aprendendo a falar, ela vai começar a falar errado. Então, tá lá os adultos, os pais corrigindo o tempo inteiro. Então, é o que nós vamos fazer aqui. Quando vocês falam errado, a professora que vai estar corrigindo. Então, é nessa correção, né? A gente falou no vídeo anterior. É nos erros que a gente vai aprendendo, né? E acertando, tá bom? Aqui nós vamos ver, será que realmente muda tudo? Tá? Então, dependendo da situação, né, um erro na entonação ainda é compreensível. Por quê? De repente você errou numa entonação e ele não te lembra de um outro ideograma. Não tem outro ideograma naquela entonação ou naquela combinação de palavras, a pessoa já consegue entender. Tá? Então, trouxe um exemplo aqui. Quando uma pessoa que está aprendendo, ele pode estar falando assim, 我没有你的电话. Tá? De novo, 我没有你的电话. Então, essa é a entonação muito comum de se ouvir de uma pessoa que está aprendendo o mandarim. Mas olha só a forma correta. 我没有你的电话. 我没有你的电话. Tá? Que quer dizer, eu não tenho o seu telefone. Tá? Então, talvez vocês não conseguiram diferenciar, né, essas duas frases, mas tá tudo igual. Voltem o vídeo, escutem quantas vezes precisar, vocês vão perceber que é diferente, tá bom? Acredite em mim. Agora, tem casos que se a gente comete um erro na entonação, e daí vai mudar totalmente o sentido, tá? No caso que a gente falou de comprar e vender. Quando você fala assim, 我要买手机, eu tô falando, eu quero comprar o celular. Mas se você fala assim, 我要卖手机, aí a pessoa vai estar entendendo, eu quero vender o celular. Então, muda totalmente o sentido, tá? Então, tem casos que realmente, se você errou uma coisinha, aí a pessoa vai entender totalmente errado, tá bom? Então, assim, tem casos, né, como o primeiro exemplo que eu dei, pelo contexto, né, a pessoa consegue entender um pouco. Mas essas palavras-chave que eles vêm sozinho, tá? Então, o comprar e o vender. Aí, se você errar a entonação, aí a pessoa pode estar, assim, entendendo de uma forma errada. Como que nós vamos fazer, então, para melhorar as entonações? Como que eu consigo acertar e falar certo, tá? Então, tem que praticar todos os dias, tá? Eu lembro quando eu era criancinha, ia na escolinha, sem fazer nada, né? Brincar, desenhar, dançar e tal. Mas tinha uma atividade que eu lembro até hoje. A professora jogava uma sílaba, por exemplo, o pá que a gente falou, BA. Aí, o que a gente tinha que fazer? A todas as crianças, de uma forma unânime, né? Todo mundo junto, tinha que falar pá, 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 pá. Aí, feito isso, a professora troca de sílaba. Então, MA, ma. Então, aí todo mundo tinha que falar ma, 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 ma. Tá? E todo dia fazia esse exercício. Tá? Então, se é algo que você faz todo dia, não tem como você não se sair bem nela, não é verdade? Então, é praticar todos os dias. Até o momento que a professora fala assim, qual é a segunda entonação do pá, por exemplo? Aí você tinha que falar, é o pá. Qual é a quarta entonação do ma? Daí tem que falar ma. Então, até que isso vira automático, ok? Então, pegue uma sílaba, né? Pega uma sílaba que seja, pegue o seu livro de mandarim, né? Pega uma sílaba e vai praticando essa entonação. Então, por exemplo, o MA, aí você fala ma, 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 ma. Você tem o pei, aí você faz pei, pei, pei,
背，穿穿传传串，鸡鸡几几几，e o i. Tá? Então, eu só dei alguns exemplos, mas você pode pegar qualquer sílaba, qualquer som e ficar fazendo esse treino. Tá? Eu duvido que você não consiga um dia, tá, acertar as entonações. Tá? Agora, qual o prazo? Aí eu já não sei, porque isso depende muito da escuta de cada um, né? Da parte de listening. Então, tem que prestar atenção, pega um vídeo de alguém falando nativa, pega esse vídeo e escuta quantas vezes precisar, tá? Até você conseguir guardar isso muito bem na sua cabeça e diferenciar bem as entonações. Ok? Muito bem, então hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui no comentário, tá? E eu prometo que eu vou responder todos, tá? Claro que tem que tá dentro do nosso conteúdo, beleza? Até a próxima. Tchau!